Olá, professor, voluntárias e colegas da disciplina Teoria e Práticas Pedagógicas 6. Me chamo Niceia Mendes e, juntamente com meus colegas Ricardo Nogueira e Mayara Vargas, vamos apresentar para vocês o capítulo Relações entre o Sistema de Escrita Alfabética e o Sistema de Numeração Decimal, algumas reflexões e o corpo como fonte do conhecimento matemático, da página 6 à página 13, referente ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, construção do sistema de numeração decimal. Nessa imagem, podemos observar crianças interagindo com o material alfabético e também refletindo sobre ele, pois um dos aspectos mais importantes do trabalho com o letramento na língua materna consiste na compreensão pelas crianças do funcionamento da língua escrita. As dificuldades se encontram em aprender a escrever o que se fala. No sistema de escrita alfabética, as crianças devem entender que a escrita representa sobre o papel sons das partes das palavras e que o faz considerando segmentos sonoros menores que as sílabas, os fonemas. Já que nessa outra imagem podemos observar a criança interagindo e também fazendo suas reflexões com o material de contagem. No sistema de numeração decimal, as crianças precisam entender que a escrita numérica se vale apenas de 10 números, do 0 ao 9, e que esses números podem registrar qualquer quantidade. É importante ressaltar que mesmo a criança interagindo com textos, isso não garantirá que ela se aproprie da escrita alfabética. Assim como a imersão em um ambiente de jogos e materiais de contagem não garantirá a apropriação do sistema de numeração decimal. Jogos e materiais de contagem são necessários, mas não são o suficiente. Tais jogos e materiais necessitam que o professor conduza as atividades de reflexão sobre as características do nosso sistema de numeração, ou seja, é necessário que a criança reflita sobre as atividades. É necessário um trabalho específico com as estruturas lógico-matemáticas do sistema de numeração decimal e posicional. Nossa tarefa de relacionar o SIA, Sistema de Escrita Alfabética, e o SND, Sistema Numérico Decimal, fica facilitado quando interpretamos os quadros que fazem referência a cada sistema. Por exemplo, com relação ao SIA, entendemos que se escreve com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua identidade das mesmas, embora uma letra assuma formatos variados. A ordem das letras é definidora da palavra e juntas configuram-na. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra em diferentes palavras. Nem todas as letras podem vir juntas de outras e nem todas podem ocupar certas posições no interior das palavras. As letras notam a pauta sonora e não as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem. Todas as sílabas do português contêm uma vogal. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e semivogais. Mas a estrutura predominante é a consoante e vogal. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons podem ser notados com mais de uma letra. Com relação ao sistema numérico decimal, entendemos que ele possui apenas 10 símbolos, que vai de 0 a 9, a partir dos quais são construídos todos os números. O 0 representa a ausência de quantidade. O valor do símbolo é alterado de acordo com sua posição no número. Todo número pode ser representado usando-se o princípio aditivo, ou seja, adição dos valores posicionais dos símbolos. Por exemplo, 10 mais 2 é 12.
Todo número pode ser representado usando seu princípio multiplicativo, quando a multiplicação do número pela potência de 10 corresponde à sua posição. Veja o exemplo abaixo. Os princípios aditivo e multiplicativo geram a decomposição dos números. Abaixo temos um exemplo. Durante muito tempo, desenvolveu-se a crença de que para aprender matemática, a criança não deveria utilizar o próprio corpo, como, por exemplo, contar nos dedos, justificando-se que ao fazer isso, a criança ficaria dependente dos mesmos para sempre. Porém, contar nos dedos deve ser uma prática pedagógica valorizada pelos educadores, pois auxilia na construção do número, no qual, através disso, as crianças começam a construir uma base simbólica essencial nesse processo, bem como na construção decimal. E, além disso, a contagem nos dedos pode permitir o desenvolvimento de primeiras estratégias de contagem e operacionalização matemática. O uso do corpo é importante para desenvolver o pensamento matemático e é fundamental que durante o ciclo de alfabetização os professores valorizem o uso dos dedos para contagens e cálculos com pequenas quantidades. Para além disso, a criança descobre quantidades maiores e menores que 5, quanto falta para 5, quanto falta para 10 e afins. Além da contagem, mobiliza para competências importantes, como coordenação de visomotor auditiva, chamar os colegas para continuar a contagem ou cada dedo representar um grupo, como, por exemplo, um dedo equivale a 10, 2 dedos equivale a 20 e assim sucessivamente. Sempre é interessante vermos as muitas formas como as crianças representam números nos dedos, sobretudo quantidades superiores a 6, 5 mais 1, 3 mais 3, 4 mais 2, e é interessante pensar que ao fazer essas contas, a criança percebe que mesmo somando números distintos, o resultado será sempre 6. É interessante notar que dessa maneira se faz a identificação inicial da comutatividade, quando observam que 5 mais 1 é o mesmo que 1 mais 5 e resultam no mesmo resultado, que é 6. Além disso, é importante que o professor esteja atento e realize junto com as crianças a produção de registros destes momentos. Muito obrigado pela atenção.